Fala família Pra Cima Podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse episódio. Episódio 83, já viemos aí de 82 episódios passados. E eu queria agradecer a vocês mais uma vez por vocês estarem sendo sempre assíduos aí com a gente. Então, desde já, queria pedir você, não custa nada, é de graça, curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso aí vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. A gente está numa série aí chamada Série de Empreendedores, ou Série Empreendedorismo, como você quiser chamar, e a gente está ouvindo histórias de grandes empreendedores, de pessoas que começaram na dificuldade, começaram com pressão de trabalho, e que começaram e que hoje estão no nível que podem ensinar, independente do tamanho e expressão da empresa. A gente tem sempre a aprender, mesmo com quem está começando, imagine com quem já está estabilizado hoje numa empresa, numa cidade. E hoje é com prazer que a gente anuncia aqui o nosso amigo Renato, da Nato Color, não é isso, Renato? Isso aí. Renato Tawil, é isso? Isso aí. Então, é ele que a gente vem acompanhando aí desde sempre, estar batendo um papo em off aqui. E desde a época de 20 anos atrás, 18 anos atrás, né? Que a gente já via ali a Nato Color se formando, se agilizando. Acho que está com 23 anos, ou 24, você falou, 23 anos, inclusive essa semana que vai fazer 23 anos. Vamos fazer aniversário quase junto, a Nato Color e eu. Isso aí. E a gente está aqui para aprender, agradecer aí vocês aí, a Work Banda Larga, que está sempre apoiando a gente com o nosso sinal aqui perfeito. Agradecer aí o Cosmos Publicidade, a empresa hoje que dá assistência a gente à gravação aqui e que faz o nosso trabalho de arte, está sempre junto com a gente. Cirilo Filmes, que é o nosso amigo que faz os cortes nossos. Enfim, todos esses aí, vocês... novidade, pessoal, vocês que acompanham o nosso canal Maia Autoestrada aí no YouTube também. Nosso canal bateu essa semana 80 mil inscritos no YouTube. Então vamos ao rumo à plaquinha de 100K aí, né? Vamos torcer que a gente consiga chegar e quem sabe até janeiro aí a 100 mil inscritos. Nosso Instagram com mais de 180 mil seguidores também. É um assunto automotivo ou assunto de quem quer empreender na área de autopeça. Eu falo muito isso lá. Mas, sem mais delongas, vamos lá conhecer um pouco a história do nosso amigo Renato. Renato, é um prazer ter você aqui mais uma vez, falando aí. E eu queria ouvir de você aí, depois, se você quiser se apresentar para a galera, apesar que eu já te apresentei, já fica à vontade, ouvir um pouco da sua história aí de pré-empresa. Se você já pensava em ser empreendedor, se desde pequeno o que rolava na sua cabeça em relação a empreender, se trabalhou para alguém, se trabalhou de carteira assinada para alguém antes, ou se você estudava a pensar em ser algo e passou a ser outra. Eu não conheço, não falamos sobre isso. E se você conseguir passar isso pra gente aí. Lembrar? Tá quantos anos, Renato? Desculpa perguntar. Eu tô com 44. Estamos quase colados. Você nasceu em 81? 80. 80. Então, 82, estamos pertinho. Então vamos lá. Mas se eu não conseguir lembrar, eu lembro um pouquinho. Com certeza, Não, cara, bom dia, boa tarde, boa noite aí também, né? Mas, assim, na realidade, eu vim de uma família de empreendedores, de comerciantes, né? Na realidade, meus pais, meus avós, né? Sempre foram da área, né? Então, eu estudei, antes de eu vir para cá empreender, eu estava fazendo minha faculdade de Direito. Aí, já trabalhei, além do comércio, antes com meus pais, trabalhei também com amigos do meu pai, que a gente trabalhava na parte de mercado, ali na área alimentícia, trabalhei com ele, na parte de enlatados, né, da Gomes da Costa. Eu não sei nem se existe, eu acho que existe ainda enlatados Gomes da Costa. Segundo meu amigo Celso ali, que é cultura, ele diz que existe. Então, existe. Então, eu trabalhei muitos anos com ela. E aí eu comecei a fazer minha faculdade de Direito, só que chegou um certo ponto da faculdade que eu... como diz, não sabia se era ia ser muito bem aquilo que eu estava almejando para mim, que eu sempre tive esse braço meio comerciante, né? Mas foi incentivo de alguém para estudar advocacia, estudar direito? Não, eu sempre gostei, assim, tive vários amigos e pais de amigos que eram advogados e sempre gostei da atuação em si, até minha esposa é advogada, né? Apesar de eu ter conhecido ela um tempo depois, mas engraçado que casou, né, os conhecimentos, ela é advogada. Qual é o nome dela? Fernanda. Fernanda, um abraço, eu creio que você está assistindo aí. Com certeza não vai perder. Aí eu resolvi parar minha faculdade e vim embora começar a vida, recomeçar, né, na verdade. Aí eu vendi um pouquinho de coisa que eu tinha lá e vim começar a vida. Aí eu cheguei, a minha vontade, em São Paulo,
Mas, na verdade, como eu até brinco, eu sou um quissamanhense de coração desde criança, que eu sempre frequentei Quissamã desde os meus 5, 10 anos de idade, eu sempre tive aqui. Tinha parentes aqui? Meus parentes aqui, tem parentes aqui em Quissamã, em Carapebus, em Macaé, na região toda aqui. E eu sempre... Foi uma cidade que eu sempre gostei, sempre tive vontade de vir para cá, sempre quis vir morar em Quissamã. Desde pequeno eu tive essa vontade real de vir embora para Quissamã. E acabou que, graças a Deus, calhou, deu tudo certo, né, cara? Aí vim, comecei a trabalhar em Macaé até eu achar um ponto, como se diz, um ponto de necessidade para trabalhar em Quissamã. E eu vim com essa ideia de montar um material de construção. Mas nesse tempo que eu fiquei trabalhando em Macaé e aqui observando as coisas, eu observei a necessidade de uma loja de tinta, né, cara? Que os materiais de construção aqui sempre foram bem fortes, né? Como tem os amigos desde aquela época, como até hoje ainda estão aí no comércio. Então, sempre foram lojas bem fortes. Então, eu resolvi focar numa coisa que seria paralelo, né? Acompanhando paralelamente. Então, parti mais para essa... Isso aí, exatamente. Com um lance mais específico, que seria toda a área de tinta, tanto imobiliária quanto automotivo. Então, desde então, eu sempre tive, além das tintas, né? Sempre tive as máquinas de preparar as tintas, tanto de tinta imobiliária, tenho máquina de fazer tinta automotiva. E hoje, graças a Deus, a gente tem assim, um portfólio gigante. Tanto a gente pode, como diz, pegar um carro na lata e entregar ele para você no brilho, como eu posso pegar uma casa no reboco e te entregar toda nas cores que você quer. Quando você fala entregar, você diz a nível de produto ou também trabalha com mão de obra? Não, a gente trabalha mais na linha do produto, digo em relação ao produto mesmo. Então, a gente tem o produto em todas as esferas, né? Do começo ao fim a gente tem. E a gente foi, como se diz, fomos tentando, estamos desde então tentando melhorar cada vez mais, né? A gente focou, né, nessa parte da tinta em si, bem focada para a gente poder dar uma sequência, ter uns produtos e ter assim um conhecimento para poder oferecer ao cliente, né? Não adianta eu ter materiais demais se eu não vou saber oferecer, indicar o produto certo, né, cara? Esse é um diferencial que muitos não dão atenção quando começam a empreender, né? Exatamente. Claro que a gente não tem que dar muito detalhe técnico para o cliente não quer saber muito de detalhe técnico, mas ele quer ver no cara que está vendendo um conhecimento para te vender o melhor produto adequado para aquele momento. Isso aí, né? Ele quer ter uma confiança naquilo que ele vai usar, né? A galera não quer saber de quantos pigmentos a tinta tem, ela quer saber se aquela tinta vai causar um cheiro ou não, se vai ser agradável para quem está indo ali dentro ou não. Exatamente. Então, os empreendedores erram muito, eu vejo isso nisso aí. Querem passar muitos detalhes técnicos e não mostram a funcionalidade de saúde ou de tudo que vai fornecer. Exato, não é porque aquela velha história, né? Não adianta você saber indicar como falar uma coisa ou outra, só que se você não saber exatamente para que aquilo serve, né? Sim. Você saber as técnicas, o uso técnico, como você mesmo disse, a técnica dele é uma coisa, saber os pigmentos é uma coisa, mas agora saber para que realmente aquilo serve, para como vai ser aplicado, então é mais, como se diz, o pingo é mais embaixo, né? Então Eu lembro que quando eu logo no início que eu vi, né, ali a loja funcionando, né, eu já era muito novo. E meu pai às vezes falava, vai lá comprar tinta e tal. E alguém me pediu, falou assim, pede a tinta desse código aqui do carro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, o ano do carro e tal. Aí, quer dizer, são detalhes que a gente não imagina que funciona desse jeito. E outro detalhe importante que eu vi lá é que você escolhe a cor que você quer e você faz na hora ali, né? Você mistura as tintas. Isso aí, tem uma máquina. A tinta imobiliária, a gente trabalha ali com um leque com aproximadamente 10 mil cores, né? Caramba! Aí, essa na linha imobiliária, né? E ela faz todos os tipos de tinta, tanto para você pintar as paredes, quanto para você fazer o uso da pintura de madeira, de metal. Então, todas essas linhas a gente tem aproximadamente 10 mil cores. A tinta automotiva, ela já requer um leque de cores mais específicas, né? Porque geralmente é um retoque, um conserto que você vai fazer no carro, então tem que ser uma tinta igual ao que está no carro. Diferente da exatamente. Então tem todos esses. Então, principalmente no carro.
O carro ele tem muita diferenciação por uma letra no código, por um númerozinho diferente. Isso já modifica a formulação da tinta, né, cara? Então, isso pode te... E um erro desvaloriza o carro absurdamente. Com certeza. Já aconteceu de eu ir comprar um carro e olhar uma porta assim, tá um preto diferente. Isso. Olha que preto é bem difícil ser diferente, né? Você olha, você tá um preto mais claro. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente tem que até conversar, explicar. Às vezes a gente até brinca lá na loja que a gente é até meio chato com o cliente, porque o cliente chega lá na loja, não, mas é que eu quero, o meu carro é branco. Eu sei, mas qual é o branco? Qual é o carro? Ah, mas o meu carro é... Entendeu? Porque se assim, o branco... mais velho então, né? Não existe dois brancos. Porque o branco é complicado. Tem um branco, várias tonalidades. A gente acha que a gente olhou um branco aqui, não é, mas é como na parede. Tem um branco neve, tem um branco gelo, tem um branco cristal, é um diferente do outro. São todos brancos. Parede, então, o branco gelo pro branco neve é absurdamente diferente. Né? Exatamente. E a gente acha que não, mas no carro, quando você está com um branco, você aplica o outro, ali você vê a diferença, a cor que você mais vê diferença. Eu já me enrolei com isso sem ter conhecimento. Não, me dá um branco gelo aí. A pessoa pergunta, não, qual branco? É gelo? Pode ser gelo. Aí eu boto quando vejo, mas tá diferente. Né? É bem diferente, né, cara? E aí, voltando à questão do início ali, você falou que trabalhou em Macaé, você montou uma empresa em Macaé, no caso? Não. Em Macaé eu fui trabalhando mesmo na parte comercial, mas para mim voltar ao comércio novamente, porque como eu te falei, eu estava fazendo faculdade de Direito, e eu já trabalhava em escritório de advocacia. Entendeu? Fiquei durante meu tempo de faculdade, já fui pro estágio, já praticamente no segundo ano de faculdade, eu já fui para o estágio e fiquei fazendo estágio no escritório de advocacia lá de um amigo, do Bosquinho, um grande amigo também, que, tanto na faculdade, quando eu também fui conversar com ele que eu ia dar um pontapé na minha vida, ele também foi um grande amigo que me deu um grande incentivo também, entendeu? Porque é uma fase difícil, né? Para todo mundo que está estabilizado numa ideia de que vou fazer isso, vou ser advogado. Do nada mudar de rota. Com certeza, com certeza. Principalmente na questão de empreender em algo, que a pessoa fala, mas tu vai largar o certo pro duvidoso? Rapaz, exatamente, até porque eu já trabalhava dentro do escritório. Sim, já estava Então já tinha ali, como diz o pessoal, já tinha às vezes já poderia estar até encaminhado ali mesmo. Mas acho que, como eu te falei, esse lado do sangue, do comércio, até o pessoal brinca comigo do sangue árabe, eu acho que me deu uma impulsionada aí, entendeu? Aí eu resolvi vir, aí eu comecei a trabalhar em Macaé, vim para voltar para o comércio, trabalhei quase um ano praticamente, trabalhei com meu primo, né? Que são até meu casal de primos, né? Que tem a loja deles lá, tem várias lojas, né? Hoje a Taeco Tintas, né? Eles me deram uma impulsionada muito bacana na minha vida, eles também foram pessoas que me abriram, me receberam de portas abertas, né? E quando eu falei do que eu ia fazer, lógico, é inegável que meus pais foram... Eu ia te perguntar isso agora, seus pais entram aonde nisso? Porque eu vi que seu pai era muito ali presente com você, eu não sei hoje como é que tá. Hoje é também. Mas assim, quando eu comecei, eu resolvi dar um pontapé, meu pai tinha um trabalho dele lá em São Paulo. Meu pai trabalhava lá. Aí eu tinha um irmão que morava em Santa Catarina, a minha irmã que morava e mora ainda em Macaé. Qual lugar de Santa Catarina? Meu irmão morava em Itajaí. Estive lá semana. Mês passado. Ali é bacana, a área é bacana. Ficou muito bonito ali, Itajaí, Camboriú, ficou muito bonito. Ali é tudo colado, aquela área boa ali, né? Penha, Beto Carreiro, tudo. Brusque, tudo ali é muito bacana. Minha família da minha mãe é tudo de lá. Ali é show, né, cara? E aí eu sentei para conversar com eles e falei, eu tô querendo largar minha faculdade e aí abri o jogo, conversei, assim, mais que depressa, meus pais sempre apoiaram bastante, eu e meus irmãos, no que a gente resolvia de fazer da vida, entendeu? E me deram força, vamos embora, se é isso que você está querendo para sua vida, né? Então, como bons pais, o que a gente pode fazer é te ajudar aí na sua caminhada. E eu vim. Conta muito, né, cara? Esse negócio de apoio de pai e mãe. Com certeza. Você já é meio caminho andado. Com certeza. E aí eu vim pra cá, fui empreendendo, fui começando.
A minha tia também, não posso jamais deixar de falar da minha tia Farid, que quando eu vim para cá, ela que me criou aqui, ela como se diz, sempre me teve como um filho, porque... Te acolheu mesmo. Eu, como eu tô te falando, eu tô aqui tô em Quissamã desde meus 5, 6 anos, quando eu vinha para cá, com meus pais passavam verão e tudo, né? Meus avós eram de Macaé. Mas a minha tia, ela já ia, me resgatava lá e eu ficava minhas férias e mais que férias, ia ficando aqui com ela. Eu vi que a sua família, acho que são bem admiradores seus, porque logo assim que botamos o anúncio no podcast, eu vi muita gente com sobrenome, até seu sobrenome junto ali, clicando, curtindo. Falei, o pessoal gosta mesmo ali. Não, a família minha, graças a Deus, a gente ali é todo mundo bem unido. Principalmente os meus irmãos, mas meus tios, todo mundo. A família aqui, graças a Deus, nós somos, como diz, uma família grande, bem numerosa, né, cara? A família nossa aqui e todos são unidos. Exatamente, são bem unidos. Eu vejo que, como são 85 episódios e fora as pessoas que a gente conversa fora daqui, a gente percebe que a maioria das pessoas que tem um apoio familiar são pessoas que têm o costume de honrar quem os ajudaram. Com certeza. E eu vejo aí que você tem o prazer, eu vejo que você fala com alegria no peito, de dizer, fulano me ajudou, fulano tá do lado. E isso mexe no âmbito, né, na esfera nossa, no ambiente, porque quando a gente honra as pessoas que ajudaram a gente está cumprindo um princípio, né? Com certeza. E isso aí tudo coopera para o nosso crescimento. Com certeza. Então, eu acho que esse é um dos motivos que a tua família realmente chega junto, porque vocês são honrosos. Exatamente. Eu acho que isso aí, cara, é um princípio que eu acho que devia servir para todo mundo. Porque a gente sabe que todo mundo sobe pelo seu mérito, consegue, mas não existe aquele momento que não tem uma pessoa que te dá um empurrãozinho. Sempre tem. Por mínimo que as pessoas façam, eu acho que se a gente for grato por qualquer mínimo das coisas que as pessoas façam para a gente vai receber em dobro. Exatamente. Dobro é o mínimo. Às vezes acho que porque 50, 100 por 1 do que está fazendo. Pode ser, mas é porque assim, acho que a gente, quanto mais suave eu acredito que a gente leve a vida, sim, e mais agradecido, a gente vai ter uma vida bem melhor, sim, uma vida, como diz, menos sofrida, né, no sim, caso. Porque a gente vai ter a cabeça mais tranquila, né, cara? Mais leve. Eu vejo que você, mesmo esse tempo todo em Quissamã, o sotaque paulista permanece forte, né? Não perde. Como é que pode, né? A gente, não perde, não. É algo que fica... Eu tenho amigos assim também que vieram pra cá desde novo, mas o sotaque do R puxado. O sotaque é complicado. Aqui até hoje, você vê que todo mundo aqui na cidade hoje me chama de paulista até hoje. Não tem como. É um apelido que eu tenho, acho que aqui em Quissamã, desde meus 12 anos, que a galera me chama aqui de paulista desde então. E nunca perdeu. E até hoje, quando chega gente lá na loja que não me conhece, fala, rapaz, mas você veio da onde? É porque tem muito mineiro que fala que puxa o R. Então tem gente que às vezes acha que eu sou mineiro. Mas é diferente. O R puxado do paulista é um R mais bruto, é um R mais... mais pesado. Mais pesado. Né? E o do mineiro é aquele mais... Assim, mais suave. Mais recatado. Assim. Mas aí, conta aí, quando foi o momento que você sentiu assim, agora eu acho que eu consegui criar um caminho aqui, é isso aqui mesmo que eu quero. Sim, então... a partir desse momento que eu vim embora para cá, que eu comecei a pesquisar aqui o local e tudo, que eu comecei a pegar um pouco do conhecimento sobre material de construção, porque eu vou ser sincero, quando eu saí da minha cidade, a maioria das coisas que eu conheci de material de construção foi o que eu aprendi no Sebrae. Porque quando eu estava me preparando para vir para cá, a minha cidade ela tinha um foco muito forte do Sebrae lá, um ponto muito forte do Sebrae. Entendi. E então um dia eu resolvi, como diz, era garotão, 19, 20 anos, eu resolvi sentar, perder o acanhamento um pouco e ir direto na sala daquela e conversar e expor o que eu estava querendo, porque lá tinha na época, né, eu não sei nem se hoje em dia acredito que seja assim, mas na época tinha salas assim, você sentava, era tipo como fosse o banco, você ia num banco assim que tinha aquela monte de mesa e tinha um atendente para me conversar comigo, eu expor o que eu queria, a minha intenção, como que seria, e ele fazia, ou depois ele pegava todo aquele meu conhecimento, o que eu conversei com ele,
levava para eles analisarem lá e dali uns dias eles me chamavam para me voltar lá para fazer um ensinamento completo, né, as aulas, aí me locaram nas aulas necessárias que eu tinha, que lá tinha e tal, e eu vim. Então, era o único conhecimento que eu tinha, mais ou menos, era o que eu fui aprendendo na parte burocrática. E aí, quando eu vim para cá, que eu já vim com esse intuito, eu pesquisando e vi essa necessidade da loja de tinta que a cidade tinha, porque os materiais de construção tinham todos bem estruturados, mas ninguém tinha essa estrutura de tinta. Todo mundo que eu conversava falava, pô, toda hora que a gente vai precisar de uma tinta, tem que ir Macaé, ou tem Campos, e não sei o quê. Então, foi o que me acendeu aquela luz, falei, pô... E aí eu sentei com esse meu primo lá, e ele me deu essa aula prática. Ele falou, não, você vai ficar aqui na loja aí durante o tempo que você precisar, você vai ficar aprendendo aí com os meninos, tira todas as dúvidas que você tiver sobre material e tal. E eu fiquei um bom tempo lá, como disse, tem lata até que eu tenho até decorado o que era, está escrito, porque teve quando eu comecei, para mim poder estar no balcão dele também, eu tinha que saber um pouco do material, né? Não tem aula melhor do que você estar vivendo aquilo ali, né? Então, eu tive grandes professores lá, dos meninos do balcão, desde os meninos do balcão até os meninos da contabilidade, meus primos lá, o Cristiano, a Leila, que me incentivaram nessa caminhada também, entendeu? Eu falo direto sobre isso, exatamente. Às vezes a gente tem uma discussão com pessoas que pensam diferente, né? Discussão sadia. Sim. Eu e minha esposa, a gente acontece muito isso. E aí ela fala, pô, mas você pensa que todo mundo tem que aprender. Eu falo, não, eu não penso que todo mundo que tem que aprender. Tem gente que não tem a desenvoltura mesmo e não quer. Amém, beleza. Né? Vai fazer o rumo que quer. Mas mesmo para quem quer empreender, esse período de tempo que você falou, de você trabalhar para alguém e sugar ali tudo que você tem que aprender, isso é necessário. Não, entendeu? Não tem, até acontece de gente começar a empreender sem nunca ter frequentado nada da área. Mas o você se dedicar em um emprego de carteira assinada ou não, como queira, mas para aprender, isso é necessário. Isso não é... Não, com né? certeza. Então, aí depois que aprendeu, entendeu o sentido e sentiu que a veia empreendedora, aí vai pro pau. Não, mas é verdade. A gente, a mão na massa, nada melhor para um bolo do que a mão na massa. É isso aí. Então, a gente tem que sempre estar... A gente, como diz, muita coisa se aprende, lógico, na leitura ou num estudo, outro, mas para a gente que quer empreender, se você não tiver com a mão na massa, não vai. Entendeu? É aquele velho ditado. Se você quer ter hora para começar a trabalhar e hora para terminar, não vai dar para você empreender. Esquece. Não vai dar. Você vai ter que ter um desgastezinho ali a mais, né, cara? Essa coisa de você ter um pouco mais de tranquilidade, de se envolver muito, isso é com o tempo, né? Sim. Depois da sua estruturação e tudo. E mesmo assim, de vez em quando, você vai ter que abrir mão do conforto. Né? Eu lembro que, contando um caso específico aqui, essa semana passada, um colaborador meu, às vezes por falta de informação de um cliente adequada, vendeu uma peça e estava errado. E esse cliente, ele troca a peça com o mecânico depois do horário, 6 da tarde, 7 da noite. O mecânico desmontou tudo, na hora que viu a correia dentada, me mandou a foto, né? Mandou a foto pro celular da empresa, mas eu tenho o meu zap da empresa também, eu consigo ver. Aí eu olho, se eu ver que é algo urgente, que, né, eu dou uma olhada, não, eu respondo independente de ser urgente ou não, mas eu falo, hoje eu não consigo e tal, mas quando eu olhei, ele falou assim, seu funcionário me vendeu errado. E aí, assim, é um carro que o motor 1.3, ele tem 8 válvulas, tem 16, e às vezes a gente não se atenta em perguntar se é 8 ou 16 válvulas, isso muda. Sim. E aí o dele era 8 válvulas, era 16, vendemos 8, foi alguma coisa assim. Ele falou assim, poxa, mas como é que eu vou pagar a mão de obra de novo do meu mecânico aqui, que ele só trabalha 7 da noite para mim? Aí eu falei, não, rapaz, calma aí, vou resolver. Eu ia sair agora, mas eu vou dar um jeito aí, eu vou levar para você. Onde você tá? Aí ele falou, tô em Santa Catarina, que já era mais longe do que eu pensava. Eu falei, caramba. Eu falei, não, vou levar aí para você. Pô, você vai trazer? Eu vou, não vai precisar pagar mão de obra de novo, não. Diz aí o local aí que eu vou aí levar. Daqui a 10 minutinhos, tô chegando, 15 minutinhos, tô chegando aí. Fui lá, peguei aí, nesse 15 minutos, ele já... Pô, mas já que você vai vir trazer, faz o seguinte, traz também uma bomba d'água, traz também uma outra coisa. Quer dizer, ali já compensou. Mas eu não fui pelo interesse, tanto que eu não sabia que ele ia comprar mais coisa, né? Então, assim, tem hora que você tem que
abrir mão para resolver problemas que... Não, com certeza. Apesar que tem colaboradores que a gente contrata, que a gente fica muito satisfeito, que fariam isso pela gente. Né? Tem funcionários meus que se eu ligasse para eles e eles não tivessem extrema dificuldade de algum problema, eles iriam fazer isso. Né? Mas é difícil você encontrar pessoas que vai se dedicar assim. Não, com certeza. Então a gente, o empreendedor, tem que botar a mão na massa de vez em quando, não tem jeito. Não, a gente tem que botar a mão na massa, com certeza, não tem jeito. E assim, como você disse, a gente também depende dos bons colaboradores. Sim. Então a gente tem que saber valorizar os bons colaboradores. Eu, graças a Deus, só tenho como se diz, levantar a mão para o céu, porque realmente os meninos aí que, pô, os meninos, eu tenho 23 anos de loja, acho que os meninos, se não tiver uns 20 anos eles já comigo, é por aí. E você, assim, foi um privilegiado, porque é difícil você achar alguém que encaixa. Com certeza, com certeza. Eu vejo que a galera ali se entrega bem. O Darlan, o Joilson entrou primeiro, né? O Joilson, que foi antes eu tinha o Maxwell, que era vizinho do Joilson lá em Santa Catarina, também trabalhou anos comigo e foi anos e anos. E o Joilson começou a trabalhar comigo, rapaz, foi uma coisa assim inusitada, porque ele não, como diz, graças a Deus ele teve os pais também que sempre gostaram de direcionar as coisas certas, né? E o Joilson nunca gostou de ficar sentado na rua da casa, porque ele falava, pô, fico lá só para a molecada ficar inventando besteira e tal. E ele vinha aqui para o centro, de bicicleta, e ficava ali, conversando com o Maxwell, com esse outro funcionário, e tinha dia que ele ficava ajudando ele lá dentro da loja, lá no estoque da loja. Ele falava, Renato, pô... Falei, cara, aí a gente começou a fazer ajuda ele lá, vai lá, você ajuda? Então vai. Aí começou tipo um freelance. Aí daqui a pouco, como a gente, graças a Deus, as coisas foram deslanchando, aí ele foi absorvido na loja ali. Dali ele está até hoje, e o Darlan veio depois, um tempo depois também, uns anos, acho que não lembro se uns 2, 3 anos depois, por aí. E também foi ficando, pô, os meninos ali, graças a Deus, são pedra 90 comigo ali. Legal. Graças a Deus. E eu dou, graças a Deus, dou tanta sorte que até eu nem digo funcionária, ela é mais que da minha família, que trabalha comigo lá em casa, a Rita. E a Rita, ela criou meus 2 filhos em casa. Que legal. Ela ajudou a minha mulher a criar os 2 em casa e está com a gente até hoje. Hoje, inclusive, ela está dando passeio na Bahia, lá na terra dela. Um abraço, Rita, tá na lembrança da Bahia aí. E é uma parte da família. É como eu falo, cara, que acontece? A gente tem que ter pessoas boas do nosso lado, principalmente para a gente que trabalha na área de empreender, na área comercial, porque quer queira, quer não, como se diz, o âmbito da nossa empresa acaba sendo como se fosse a nossa família. Sim. Porque se a gente parar para pensar, tem época que a gente vive mais com a nossa empresa, sim, com os nossos colaboradores, do que com a nossa família. Isso aí. A gente começa às 7h30, tem os horários de almoço e tal, mas a gente vai até às 18h. Então, a gente está praticamente quase 12 horas junto ali. E no início, às vezes, passa muito disso. Às vezes, almoça no balcão comendo. Cansei de fazer isso. Exatamente. Não está comendo, está estruturando ainda. Exatamente. Fechou a loja, alguém esqueceram de me entregar aqui. Você pega e vai. Exatamente. Quando eu comecei, foi bem assim. Esqueci o nome da senhora que trabalhava com a minha tia que... Fiquei na casa dela, chegava na hora do almoço, ela levava minha comida ali, um suquinho, e eu lembro até hoje, a loja era pequena, e eu fazia uma pilha de tinta, de lata, assim, um pouco mais alta, assim, para me ficar ali atrás, ali, almoçando, e observando se alguém chegava. Aí chegava alguém, encostava a quentinha do lado ali. Às vezes o cliente ficava sem graça, não sei se conseguia. Não, pode terminar de comer, não, vamos embora. Mas a gente está aí para isso, né, cara? A gente está aí para isso. Você trabalhou quanto tempo? Começou sem funcionário nenhum? Já começou botando alguém para trabalhar? Eu comecei sem funcionário nenhum. Mas, assim, não fiquei muito tempo. Não sei se chegou a ficar 1 ano, 6 meses, 1 ano, mais ou menos. Porque, como o meu tipo de loja, a gente requer de fazer entrega. Não tem jeito, chega uma hora que... Aí chega uma hora que você está ali, o que aconteceu no começo, eu fazia as entregas, eu não tinha carro, eu não tinha nada.
No começo meu, eu chegava, acumulava as entregas no final da tarde, aí eu nem lembro quem que era, na época que tinha um carrinho de fretezinho aqui. Que antigamente rolava muito isso, né? O pessoal liga para fazer frete. Isso. Aí eu já deixava esquematizado no final da tarde, aí botava no carro, aí saía eu e o motorista, fazia as entregas e tal, aí ele ia embora. A única coisa que eu tinha era que eu tenho até hoje, a minha bicicleta de carga. Aquela bicicleta cargueira me acompanha há 23 anos. Aquela quando eu abri a loja, eu comprei ela e ela tá firme e forte até hoje. O pessoal entrega nela aí direto. Ela roda tudo. Na época, eu e minha esposa, quando a gente namorava, a gente não tinha carro, tava em casa e ia na praça, vamos pra praça comer um lanche. E a gente montava na bicicletinha. Isso é legal. Você vê, gente, já dá pra namorar de bicicleta. Ainda dá. Hoje a maioria já sai com carrinho, informação, mas sai. A gente tinha que ser na bicicleta mesmo. Peguei essa parte aí, até pra ir namorar com a perna tremendo no pedal, mas a gente ia. E aí seu pai veio pra cá em que tempo? Cara, meu pai veio pra cá, foi uns 5 anos, acho que em torno de uns 5 anos, um pouco mais, depois que que ele veio embora para cá. Porque ele tinha o trabalho dele, ele não podia largar assim de uma hora para outra. Entendi. Aí depois aí ele o trabalho começou a ficar mais espaçado. Aí ele, quando estava nesse espaço de trabalho, ele vinha para cá, aí começava a ficar ali comigo, aí a gente começava a observar coisas novas. Ele também, como eu disse, como meu pai também comerciante desde a vida toda, então às vezes era bom a gente ter uma troca de um mais velho com o mais novo para a gente observar algumas coisas necessárias, né? Sugar as coisas que a gente não presenciou. Aí ele veio, tocou comigo e tal, aí conforme o negócio foi diminuindo, porque depois que chegou essa parte de informática, né? Meu pai trabalhava com o pessoal da Abril, revista Abril, né? Uhum. E aí foi diminuindo, né, cara? Foi tudo mais indo para tela, tudo pro digital, então foram diminuindo os trabalhos dele. Aí chegou uma hora que ele estava, como diz, muito espaçado, ele falou, não, passa para outro, porque, como diz, isso aqui não vou conseguir me sustentar com isso aqui, não. Aí acabou que ele veio embora, ele e minha mãe vieram embora, moraram um tempo aqui do lado da casa da Dona Belinha aqui, de frente, acho que é Plínio Bacelar ali, não é? Sim. Na Baixadinha ali. Sim. A primeira casa que eles moraram ali na casa da Dona Belinha. Legal. Aí foram construindo a casa deles, até construíram, aí eles vieram e se estabilizaram. Viraram que Samanhense. Até porque minha irmã, como eu disse, minha irmã já é concursada na Prefeitura de Macaé há uns 30 anos já, mais ou menos. Eu acho que já tem isso tudo. Então, antes de você montar a empresa. Antes de eu montar a empresa. E a minha irmã já morava aqui há uns 10 anos, mais ou menos, antes de eu montar a empresa já. Aí meu irmão, lá no Sul. Só que aí com o tempo meu irmão sempre trabalhou com vendas também, mas externa, né? Uhum. Aí acabou que também um relacionamento que ele tinha lá, acabou que não deu certo e tal. Aí ele estava se sentindo muito afastado de tudo. Aí resolveu veio embora e hoje se tornou um samanhense, já tem uns irmãos que já tem uns... Como é que é o nome dele? O Abrão. Então, engraçado. Eu confundia você com ele. Eu via ele na rua e falei, pô, será que é ele? Inclusive, acho que uns dias atrás, eu quase que eu falo com ele achando que era você. Né? Eu falei, não, mas acho que ele tá meio diferente. Mas meu irmão é mais careca que eu pouco. Eu descobri, analisando ontem direitinho na arte, é que eu vi, eles são diferentes mesmo. Meu irmão eu procurei você pelo Instagram para poder adicionar, que a gente bota todo mundo que vem para a entrevista, a gente coloca adicionando como seguidores aqui, né? Eu sigo pelo podcast. E aí eu não achei, eu botei pelo sobrenome, eu só achei ele. Você eu não achei, eu botei Nato Collor. Eu tenho mais da Nato Collor mesmo, entendeu? Eu sou meio... Tô tendo que melhorar bastante nessa parte de informatizar, porque eu sou meio lento para isso, cara. Sinceramente, eu, como diz, eu sei o necessário. Mas, assim, eu não sou muito de rede social, até acompanho uma coisa ou outra ali, a gente tem que, senão a gente fica de fora de tudo. Então, eu tenho a minha rede, que nem do Instagram, é da Nato Collor, eu acompanho,
Mas, na realidade, eu mexo mais quando eu tô com a minha esposa. Entendi. Fernanda que mexe mais para mim. Ela que me ajuda mais. Mas falta só de se envolver. Isso, exatamente. Eu costumo dizer que rede social, para quem só olha, só por olhar, é prejuízo. É melhor nem... realmente. Né? A minha esposa fala bastante isso pra mim. Ou você tem rede social ou para ganhar dinheiro de alguma forma, ensinar alguém de alguma forma, produzir de alguma forma, ou você só consome e dá dinheiro para outros. Sim, né? sim, exato. Né? Enfim, aí a gente tenta utilizar dessa forma e consegue depois ter produtividade. Porque se a gente ficar nessa de rede social realmente, eu gosto muito de rede social, mas só por ver, você fica ali preso 2, 3 horas, né? Aquela dopamina rápida e barata e você não sai dali. É aquela coisa que engana, né? Exatamente. Aquilo te engana, porque aquela falsa ilusão que todo mundo tem, que na internet a vida de todo mundo é mil maravilhas. Ainda tem isso, você gera comparações, né? Então, exatamente, porque você tá com a cabeça fraca ali, só vendo, só como diz, só folheando para ver figurinha. Instagram e Facebook, ninguém bota o momento que a gente tá brigado com a esposa, o momento que faltou dinheiro para pagar a conta do Lula. A gente só bota foto de bure ali passando na praia. Só das coisas boas, né, cara? E essas comparações realmente arrebentam. Às vezes a gente se pega fazendo isso, né? Sim, sim. Eu até botei uma frase esses dias, que não é minha, óbvio, eu ouvi de algum lugar que eu não lembro onde é que é. Cuidado para você não comparar o tempo de colheita de alguém com o tempo de plantio. Né, o tempo de colheita de alguém com o tempo de plantio seu. Né? Ou seja, você tem o tempo de plantar, você fica olhando para o outro que já está colhendo, que plantou muito tempo. Exatamente. E aí você começa com, poxa, o cara tem a mesma idade que eu, mas você plantou igual ele. Exatamente. Tem que saber como foi semeado isso aí. Isso aí. E isso arrebenta. Aí o cara vê aquilo, vê a rede social de um de outro. Como eu falei, só bota coisas boas. Aí mas não é. É porque acaba pesando a cabeça, né? Sim. Acaba pesando. É aquilo mesmo, que gera dopamina, né? Você pode gerar dopamina barata vendo esses vídeos, aquela reação, pô, legal de receber uma curtida e ver. Sim. Ou você vai para uma academia gerar dopamina fazendo exercício. Que é mais dolorido, mas dá um resultado melhor. Com certeza. Inclusive, falar em academia, um abraço aos nossos amigos aí da estúdio Fred Azeredo. É isso mesmo, Celso? Eu confundo Azeredo com Azevedo, mas como eles são parentes, eles me indicam. Estúdio Fred Azeredo, estamos lá toda semana, lá pelo menos 3 vezes por semana lá, dando uma melhorada no corpo aí para fazer exercício, que senão a gente vai passando glicose alta, tudo alto, aí dá ruim. Mas enfim. Agora, Renato, você passou uma fase aí, talvez difícil de falar, mas como você falou que não tem problema de falar sobre isso, a fase que às vezes a gente está empreendendo, parece que o negócio está decolando e tudo, mas a gente passa aquele ataque no meio do caminho que meio que tira a gente das estruturas, né? Eu falo isso por mim também, que passei durante muito tempo em empreendedorismo, às vezes tem aconteceu várias coisas com a minha família que me tiraram das estruturas e eu precisei me ausentar ali. Aí que a gente descobre, né? Já retificando aqui, que a gente não a gente não consegue ter controle de tudo, né? Sim, aí que a gente descobre que realmente o que são prioridades. Você pode largar a empresa realmente para dar prioridade à família. Eu passei uma fase dessa e eu tive que... Aí eu descobri que não tem problema. Às vezes a gente fica naquela de empreender, não posso largar aqui e tal. Aí, não, a família segura a onda, não, pá. Aí a gente fica naquela bitolado que o crescimento da empresa depende da gente a todo tempo sem visar prioridade. Mas teve você pode contar com detalhes, eu não sei direito de detalhes, a gente só ficou sabendo da notícia, que no momento ali da sua caminhada, a sua esposa sofreu um acidente. E aí você teve possivelmente, conta pra gente um pouquinho como foi isso, da forma que você quiser expressar, como que foi esse embate, empreender, família, cuidar de esposa, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Cara, foi uma fase bem, como se diz, um teste bem forte que Deus mandou pra gente. Eu digo pra gente porque... Isso não foi uma coisa passada só por mim, né, cara? Isso engloba uma família toda, né? Minhas crianças, né? Como a gente está falando agora há pouco do meu pai. Se meu pai também não estivesse aqui, eu não sei também como que seria a minha vida nessa jogada. Até nisso a gente vê Deus, né? Deus traz umas pessoas para estar perto da gente. Exato, porque eu tive que, na realidade, me afastar ali da loja realmente mais de anos, né? Ficava ali, resolvia uma coisinha ou outra, mas foi coisa que eu tive que me afastar um bom tempo, entendeu? Porque nesse acidente aí a gente tava eu, minha esposa, meus 2 filhos e minha mãe. Meu filho
fez uns cortes bem fortes no rosto, na cabeça e tudo, mas graças a Deus foi superficial. Minha filhinha, que tinha um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, estava na cadeirinha, não teve um arranhão, graças a Deus. Minha mãe ficou com os hematomas do cinto, eu um cortezinho ou outro no braço. E por causa do chicote que deu no carro, né, na pancada lateral, a minha esposa teve um problema de cervical. E ela veio rotacionar e ela ficou tetraplégica, né? Até hoje ela continua, lógico, com o seu diagnóstico de tetraplegia, mas, graças a Deus, ela teve melhoras, assim, incríveis, né? Incríveis mesmo, falando, porque só quem teve ali viu as coisas do jeito que foram, que a gente fala que é Deus mesmo que... Isso foi quanto tempo atrás? Fazem em torno de 9 anos, mais ou menos. 9 anos. 9 anos. Inclusive, a gente estava conversando aqui em off, né, um pouco sobre isso, até porque eu precisava ter autorização dele para falar sobre isso. E eu não sabia, né? Meu pai também ficou paraplégico por acidente, né, de moto, no caso. E a gente, ele mexia os braços, né? E a gente estava conversando aqui que ele falou que ela está começando a movimentar as mãos, né? Alguma das mãos. Isso, minha esposa tem, graças a Deus ela conseguiu, porque a gente, como diz, o trabalho inicial foi intenso, né, cara? Uhum. A gente saiu do hospital, a gente já fisioterapia em cima, graças a Deus tivemos uma boa entrada na relação, conseguimos um canal bom para entrar no Sara Kubitschek de Brasília, que é um hospital especialista nessa parte de medular, né, cara? Como se diz, é o top do top. Entendeu? Pessoas vêm do país todo, até de fora do Brasil, vêm para esse hospital ali em Brasília. Em Brasília qual o nome? Sara Kubitschek. Tem no Rio de Janeiro, tem alguns espalhados pelo Brasil, mas a maioria deles são todos ambulatoriais. Entendi. Só lá que é um centro de especialidade cirúrgico, tudo. E lá, como disse, foi lá que eu aprendi o que é tetraplegia, cara. Então, a minha dúvida e minha esposa, era exatamente isso. Eu não sabia que recuperava os movimentos, né? Pelo meu pai ter sido paraplégico, não recuperou nenhum movimento da cintura para baixo, né? Sim. Mas aí você explicou algo que é interessante. É que meu pai, no caso, rompeu a medula. Sim, e no caso dela, simplesmente magoou, torceu. Né? Isso, ela teve uma torção, né? Aí ela... Por isso que, graças a Deus, ela consegue ainda ter esses reflexos ainda que aparecem hoje. Ela toca a cadeira dela... Por ser cadeira elétrica, né? Ela toca a cadeira dela. Elétrica não, né? Que a cadeira elétrica é... Mas eu acho que é o cadeira mecânica, né? Eu acho que é elétrica mesmo o nome. Acho que não tem jeito. Tem outro nome. Acho que é elétrica mesmo. Infelizmente botaram o nome cadeira elétrica na cadeira lá, né? Aí ela toca a cadeira dela. Ela toca, como diz... Ela ajuda, assim, quem precisa da ajuda dela, ela ajuda muito bem, porque ela é uma mulher muito inteligente. Ela, como eu estava falando com você, ela estuda com meus filhos. Ela estuda mais do que, como diz, a matéria dos meus filhos está aqui. Ela estuda mais do que eles para a matéria, para ela poder, para ela estar explicando. Demais. Então, assim, graças a Deus, dentro desse quadro de tetraplegia dela, ela não teve problema nenhum psicológico. Ela tem a cabeça dela sã. Ela é muito inteligente. Ela é ativa demais, dentro de casa ela organiza isso, não organiza se rendeu aquilo. Não, exatamente. Mas assim, é um tipo de um problema que o resto da vida a gente vai ter que estar tendo essa manutenção, né? Sim. Como a minha esposa, a gente luta, porque ela todo um mês, ou de 15 dias, ela tem que estar em São Paulo, fazendo tratamento lá, tanto de fisioterapia, quanto de outras partes, fisiologia, de outros segmentos. Aqui próximo a gente ela faz também acompanhamento aqui. Só que nenhuma clínica, infelizmente, a gente se posicionou aqui, que são especialistas nessa área. Entendi. Então, infelizmente, a gente tem que ir para longe para fazer esse tratamento. Esse lance do Sara, graças a Deus, é um hospital que, como disse, é um hospital público que todos os outros hospitais públicos tinham que ser igual, cara.
É um hospital que você entra lá, você não tem um gasto, você não gasta nada. Mas o Sara Kubitschek é um... Cara, assim, eu sou até suspeito para falar de tantas vezes que a gente já foi, porque eles se preocupam, eles te dão um retorno de tudo. Se você tem a Fernanda está aqui, se ela tem um problemazinho e ela tem com algum outro médico, a gente liga lá e o chat deles, o próprio médico dela mesmo... Uma imunização diferenciada. Não, a imunização deles é fantástica, fantástica. Todos os hospitais aqui, como disse, se todos os hospitais públicos fossem igual esse, vou falar para você que, graças a Deus, a gente já está... Eu acredito ainda que um dia vai chegar a esse ponto. Se Deus quiser. Todos é difícil, né? Mas uma boa maioria ter esse nível. Meu pai também, na época da reabilitação dele, né, era BBR no Rio. BBR, sim, sim. E tinha outro hospital também no início que ele passou, mas BBR de recuperação mesmo. Sim, a gente foi no BBR também. O pessoal de lá também muito dedicado. Muito bacana. E aí, para a gente encaixar no assunto do empreendedorismo, como é que foi isso de você ter que ser obrigado a parar a atividade, né, a dar uma segurada para dar uma prioridade? Cara, eu vou falar para você... apesar de todo empreendedorismo, a gente gostar de ser empreendedor, mas parece que só quando acontece uma coisa assim para a gente ver que a gente ama muito mais a nossa família do que o nosso empreendimento. É verdade. A realidade é essa. O que tem que amar, né? Às vezes a gente descobre que a gente não fazia isso. Exatamente. É doideira. Entendeu? Então, eu não tive dificuldade de deixar, como eu te disse, porque graças a Deus, na época meu pai já estava aqui na região, já estava aqui, morando aqui em Quissamã, já estava ali na loja ali também, me auxiliando. E, cara, quando a minha esposa sempre foi também, desde o meu começo, que a gente namora, tive junto, nós estamos juntos antes de eu ter a loja. Então, quando eu comecei, ela sempre esteve junto, sempre participou também de tudo, do meu início e tudo. Então, eu sempre tive na cabeça que nós dois ali, como se diz, como tem muita gente que fala, nós dois não, eu falo nós quatro, eu, minha mulher e meus 2 filhos, nós somos um só. Se um está bem, todo mundo está bem. Se um não está... Geral vai abraçar para resolver. Exato. Então a gente, eu sei que se isso tivesse acontecido comigo, eu tenho dúvida, não tenho dúvida de dizer que eu sei que a minha esposa ia fazer a mesma coisa. Isso é legal. Entendeu? Cumplicidade, né? Então a gente como você falou, nós somos cúmplices um do outro, tanto como diz o padre, na saúde ou na doença. Isso aí. Então nós temos que partilhar disso sempre junto. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi com meus pais, com meus avós, isso, dar esse valor, esse devido valor à família, né? Principalmente quem sempre está com a gente, né, cara? E como eu te disse, eu faço e se tiver que fazer de novo, eu vou fazer, porque eu sei que se fosse comigo, eu tenho certeza que seria da mesma maneira. Eu costumo dizer que é nessas horas realmente que a gente descobre que ama, né? Que o pessoal fala, eu amo namorando, ela tá confundindo aquela paixão, né, com amor. Porque amar é um ato de decisão junto com o sentimento, né? Então amar é isso aí, é passar o perrengue que for, falar, não, eu tô junto, porque daí vier. Saber que tem fases e fases. Não, com certeza, cara. E hoje a gente olha para trás e a gente fala, pô, a gente ficou 45, quase 50 dias na UTI, todo dia, como diz, lá na UTI em Macaé, então ia e vinha, e aí tinha que entrava na UTI, saía com aquela cabeça, só que eu não podia deixar, como se diz... Transparecer a dificuldade psicológica. Exatamente, porque eu tinha minhas crianças em casa. A gente tem que ser tudo, até psicólogo dentro de casa, para não deixar a peteca cair. Exatamente. Tá certo que nem todos os momentos a gente é de ferro. Tem hora que tem que ir pro cantinho ali, quietinho, a gente chora mesmo, a gente, né, porque quem passa sabe, né? O momento que a gente passa, momentos de ter que segurar a onda como pai, segurar a onda como esposa. Mas tem hora que somos seres humanos, não aguenta. Com certeza, cara, com certeza. A vida mas a vida tá aí, tá desenhada pra gente colorir. Exatamente. E a gente tem a teoria, né, analisando aí o livro milenar, falando da Bíblia, não sei se todo mundo acredita que está assistindo, mas a Bíblia como livro histórico e milenar, a gente tem que dar um valor, porque tem muitas coisas importantes ali. Com e certeza. Ali fala que todas as coisas cooperam para o bem,
né? Daqueles que amam a Deus. Então, ou seja, se a gente tem um amor à pessoa que criou a gente, que foi Deus, tudo que acontece tem um propósito, tem um objetivo. Algumas são doloridas, outras não, mas tem um propósito e aí tem um ditado aí que eu acho que nem é bíblico, mas deve ter algum sentido, que aquilo que não te mata te deixa mais forte, né? E assim a gente vai caminhando. E é o mais certo do sentido, exatamente. Exatamente, porque você tem experiência, você já fica graduado naquilo ali. Isso aí, ali, você tem para ensinar agora. Exato. É que a gente não pode, como se diz, esmorecer, né? Não sei nem se essa palavra é certa, assim, amolecer, esmorecer. Esmorecer, eu acho. Né? Mas a gente não pode deixar, até porque, no meu caso, por exemplo... além dela, eu tinha meus 2 pequenos que iam depender de mim pro resto da minha vida. E uma com 1 ano e... Minha filha com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Hoje ela tá com... 10 anos. 10 anos. 10 anos. Caramba. Ela não lembra disso, né? Obviamente não do lembra. acidente em si, ela não lembra, né? O meu filho, ele tem algumas vagas lembranças, né? Ele lembra, sim. Mas... ele se tornou meu filho hoje com 19 anos, mas mesmo assim ele se tornou mais responsável e mais maduro mais cedo do que a galerinha, né, cara? Porque além de ver o pai como exemplo, né? Pai, avô, enfim, ele foi estar ali junto. É aquilo que eu falei, né? Até no empreendedorismo, você está ali adquirindo experiência na marra ali, tá do lado. Sim. Isso é bom demais. E assim, a pequena minha, como diz, ela acompanhou toda essa trajetória da mãe, né? Do início até como a gente estava em casa, com a mãe na cama hospitalar, e foi passando isso, foi passando aquilo, e foi mudando, e ela foi vendo as melhoras da mãe, como hoje ela acompanha a mãe, e tem hora que, quando eu não estou em casa, os ajudantes da mãe elazinha, ou meu filho, agora hoje ele está estudando fora, fazendo faculdade, mas era eles que também estavam ali. E eles, que nem eu sempre falo, eles que sempre foram também... todo o gás da vida dela de correr atrás, de melhorar, cara, as crianças. As crianças são... acompanham o ritmo, né? Elas são uma bênção, eles são uns impulsionadores. Sim, eu lembro que, eu nem comentei isso aqui, mas eu também sofri um acidente há 12 anos atrás, acho que 12, né? E fiquei fratura exposta, andando de muleta, cadeira de roda um tempo bom, até me recuperar, não sei se você acompanhou isso. Acho que eu lembro, sim, cara. E aí as crianças são o que às vezes dá aquele gás, né, cara? Você vê as crianças, vêm, abraça, beija, toma pai aqui, torce pro senhor. Pô, isso dá aquele... né? E aí é criado na experiência mesmo. Com certeza, com certeza. Mas voltando pro assunto de empreendedorismo, que a gente nem saiu dele. O que você almeja hoje como empreendedor? Você pensa em crescer para fora da cidade? Você quer ficar realmente aqui na cidade? Cara, eu vou ser sincero para você. Quando eu vim embora para cá, eu sempre sonhei em crescer e desenvolver dentro da cidade. Porque eu sempre sonhei, almejava que a nossa cidade... eu tinha essa visão, né, lá atrás, que a cidade só estava crescendo, né, cara? Só estava crescendo. Infelizmente, mediante de todo esse conteúdo nacional, estadual, municipal, tudo... Né, a gente sabe que tudo foi dando aquelas freadas, né, cara? Tudo foi diminuindo e tudo. Mas eu falo para você, eu sou muito satisfeito com o que eu tenho, com a minha comercialização hoje. Lógico, a gente sempre almeja em crescer. A gente sempre quer crescer. E a tecnologia aumenta, acho, cada dia também. Exato. Eu não sei, você vai me dizer aí, eu não sei se já existia, mas um pintor esses dias me pediu para me comprar, eu comprei até lá com vocês, uma tinta... de pintar ferro à base de água. Isso aí. São as inovações que vão chegando. Eu não sabia disso. Porque tudo agora, na realidade, tudo, principalmente a gente que trabalha com essas partes químicas, né, em si, tudo vai estar sendo voltado ao lado ecológico. São coisas que eu acho que já tinham que ser feitas lá atrás. A gente já teve experimentos na área comercial, algumas indústrias já, coisa de 10, 12 anos atrás, já tentaram iniciar. Só que foram freados, o material não foi para frente, as devidas propagandas não foram as necessárias, até porque eu acho que não era interessante governamentalmente, entendeu? Infelizmente. Agora, hoje em dia, de uns anos para cá, como
Isso já é uma coisa, já ao ver de todos, que é necessário esse lado ambiental, esse lado ecológico, né? Então, os produtos estão vindo com menos resíduos, estão vindo esses materiais para madeira, metal, como diz, tinta óleo, né? Esmalte, né? Esmalte, A base de água, porque Pois tudo eles têm uma previsão de dentro de 5 a 10 anos acabar o que é a base solvente. Entendi. Entendeu? E a velocidade de secagem é absurda, né? Não, é um produto fantástico, eu lembro cara. que a gente pintava o esmalte sintético, né? Não sei se a a tinta óleo. Pintava, ficava ali quase um dia inteiro para secar. Exatamente. Tem aquela marca também que o cara foi no Shark Tank, Decor Colors, que a tinta vira uma borracha. Né? A gente não trabalha com a Decor Color, né? Porque a Decor Color ela é um como se diz, é uma marca para você comprar mais na internet, ou você tem que comprar a empresa tem que ser o Representante legal dele. Só com ele. Porque eles criaram uma marca, um brand da marca. Isso aí. É tipo... Uma franquia. Isso aí, uma franquia, exatamente. Deve assim. ser tipo assim, o remédio tal e o remédio genérico, funciona do mesmo jeito. Exatamente, só que as marcas, como a gente trabalha com Coral, com Eucatex, com a Lux Color, com a Anjo, já são tintas que já tem essa tinta, a gente já trabalha com essa tinta borrachada já há anos. Só que como a gente estava falando agora há pouco, que a internet, as mídias hoje... Não divulgam como são. Não, então, hoje, né, as mídias são muito mais aceleradas. Sim. Esse cara do Shark aí, do Decor Colors, a mídia deles foi direto. Eles porraram ali, eles aproveitaram aquele programa de televisão e foi onde o cara... e dali ele foi para a internet. Então o carro-chefe deles é a internet. Você vai comprar qualquer coisa deles, até os lojistas que tem, às vezes ficam meio assim, porque às vezes você vai comprar um item dele na internet, você compra da internet, chega mais rápido para você do que chega para o lojista. Cara, isso acontece em todos os âmbitos, você acredita? Todos os âmbitos. Isso está acontecendo com a maioria das empresas. E assim, não tem jeito. Se a gente também não começar a se adequar aí por online, por digital e ver, exato. A gente fica para trás. Assim, são itens, por exemplo, a tinta à base d'água, um material fantástico, como a gente está falando, tem excelente durabilidade, acabamento. A tinta emborrachada, como a gente fala, existem diversas marcas. Eu posso responder pelas linhas da Coral, da Eucatex, da Lux Color e da Anjo. São tintas que a gente trabalha. Por exemplo, a Coral e a Eucatex, a gente já trabalha com esse material deles. Eu sou representante deles há esses 20 e poucos anos, eu sou representante deles. A Lux Color, há uns 15 anos, entendeu? Só tem vocês em Quissamã que trabalha nesse ritmo, né? De só tinta. Sim. Agora, a galera aí, os materiais de construção, tem tintas. Mas não são específicos. Não são específicos. Eles têm algumas coisas básicas, né? Máquina para cor imediata é vocês. Só a gente, exatamente. E assim, e aquele lance, como a gente falou, o conhecimento, como eu te falei, não adianta eu trabalhar com 1000 itens se eu não vou saber te explicar sobre 10 itens. Então, o nosso foco, a gente trabalha na parte de pintura e impermeabilização, porque o que você quiser tirar sua dúvida com a gente sobre para que serve isso, eu vou aplicar em tal lugar, qual o material indicado, qual isso, para que serve isso, a gente vai como você disse, você não vai sair da minha loja. Se você não quiser comprar comigo, não tem problema. Mas você vai sair. Exatamente, você vai sair de lá ciente do produto que você tem que usar. Eu costumo falar sobre isso. Inclusive, o último vídeo que eu subi no My Autoestrada foi a gente falando sobre isso. Se você adquire conhecimento daquilo e consegue passar para o cliente o resultado daquilo, o que aquilo promove para você, se o cliente entrar na sua loja com a intenção de comprar, ele vai sair dali com a mercadoria. Sim. Porque você tem ali o preparo para explicar pra ele. Só se ele não quiser mesmo comprar, entrou ali com outro objetivo. Exato. Mas tem aquele lance, cara. Não adianta, que nem aqui a gente... tem muita gente que reclama, mas eu acredito que o comércio que Quissamã já mudou muito, está mudando bastante. Mesmo os antigos, os comerciantes antigos já estão mudando muito. Porque antes como dizer, era o comércio local, então... por ser cidade menor, as pessoas tinham um jeito mais específico de falar. Hoje estão vendo que não pode ser feito dessa forma. Então, por exemplo, o cara vai chegar na minha loja, você vai chegar na minha loja, ou eu acredito que na grande maioria das lojas aqui da cidade, você vai ter toda a informação que você quer. A pessoa vai sair, depois eu volto e compro, ou eu vou fazer uma pesquisa, ótimo.
Só que uma coisa, se vocês, que eu tenho, sempre tive comigo, e eu e os meninos lá na loja, a gente sempre gosta de deixar isso bem claro. Se você vai sair da minha loja, você vai sair consciente do que você vai ter que usar. Sim. E eu tenho certeza que mesmo você não comprando comigo, daqui uns tempos você vai voltar na minha loja. Exatamente. Porque você vai ter confiança de chegar ali na minha loja novamente. Pô, eu preciso usar um material tal. Pô, mas se eu for na loja, será que aquela loja ali, eu vou lá na Nato Colo, que os meninos da Nato Colo sabem me explicar o que eu vou ter que precisar. Exatamente. É a questão do Entendeu? valor diferenciado do preço. O pessoal fica olhando preço e tal, mas às vezes o valor que aquilo ali te agrega. Exatamente. O valor que aquela empresa te traz. Isso aí, aquela confiança. Porque Exatamente. hoje em dia, apesar de ter inúmeras diferenças de preço disso, preço daquilo, mas, cara, todo mundo corre atrás do preço, corre, mas todo mundo corre atrás da confiança. É isso aí. Pessoal, vale muito mais a pena ter confiança no que você vai comprar do que o valor do que você vai comprar. É isso aí, exatamente. Então, é dessa forma que eu acho que a gente tem que pensar e continuar pensando. Né? E aí eu acho que eu te cortei e você ameaçou, mas não concluiu. Então a sua ideia é realmente ficar focado em Quissamã. Cara, eu tenho. Eu torço e rezo, né? E eu tenho fé que principalmente o nosso novo governo que vai chegar aí, o nosso governo municipal, acredito que vai ser uma boa alavancada, tem uma boa visão, que não sou político, nem sou politizado, mas a nossa cidade, infelizmente, está precisando, já vem anos patinando, mas nós estamos precisando de pessoas que tenham o pensamento da cidade evoluir. Sim. Nós estamos, ultimamente, vendo só um pensamento de, como se diz, de ajuda, mas nós não estamos vendo evolução nas ajudas. Então, acho que eu espero, tenho certeza que o novo governo vai estar, eu tenho fé que ele vai vir com esse intuito. Temos que acreditar nisso. Temos que acreditar nisso. E é nisso que a gente acredita, né? Então, meu ponto de pensamento que eu falo, que eu tenho vontade de me manter só em Quissamã, é porque eu acredito que a cidade tem um potencial. Sim. E ela tem tudo para deslanchar. Só basta, como diz, quem está com a caneta na mão, resolver. Entendeu? Eu sei, tem os vários âmbitos que tem que ser discutido. Tem. Mas se quem estiver lá em cima estiver disposto a brigar por isso, meu irmão, isso aqui só tem para voar. Isso aí. Entendeu? Porque, poxa, nós temos uma cidade que o governo do Estado, da União, veio só, como se, a gente conversa com alguns amigos de lá, só vieram lá, botaram aquele elefante branco lá, na Barra do Furado, para nada. Aí, pô, é uma só cidade... Só para foto. Só para foto. Entendeu? Bota lá aquele elefante branco. Pô, nós estamos do lado de portos enormes aqui. Pô, Macaé, o Açu, que está aqui do lado. Entendeu? A gente tem tudo para tá centralizado aqui, nós estamos no meio. Vai ser uma futura, não vou exagerar, mas é uma futura Camboriú, quem sabe? Não, nós estamos exatamente, se tiver um investimento correto, né, cara? Então, a gente, na realidade, o que acontece? Infelizmente, eu sei que nós temos o nível de pobreza é grande, entendeu? Mas eu acho que você tem que parar de pensar um pouco na pobreza. Porque o pobre só sai da pobreza quando ele para de pensar na pobreza. Mudar a mentalidade. Nós temos que virar essa chave. Nós temos que incentivar. É aquilo que você falou, que eu ia evitar entrar no assunto, que é um assunto polêmico, mas o assistencialismo, né, que é essa coisa de ajudar um e outro, ele é bom, mas ele vicia. Ele vicia. Então ele precisa ser dado, mas paralelo a isso, ensinar as pessoas que estão recebendo enquanto isso a mudar a mentalidade para um dia não precisar mais depender daquilo ali. Isso aí. Entendeu? Nada melhor, eu acho que assim, nada melhor para a pessoa que é assistida. Eu acho que as pessoas vão se sentir muito mais, como se diz, valorizado, se sentir um ser humano muito melhor se um dia ela poder chegar para uma secretaria dessa e devolver o assistencialismo. Ó, vim aqui que eu queria tirar o meu nome do assistencialismo, que graças a Deus, graças ao assistencialismo que eu ganhei, eu consegui me reestruturar e consegui um trabalho. Então, estou aqui para devolver isso para vocês. Obrigado pelo aluguel social ali de 3, 4, 5 anos, mas eu comprei uma casa, agora tem umas para alugar se vocês precisarem. Né? Exato, entendeu? É muito melhor. Só que, infelizmente, só está dando assistencialismo por dar.
Só está dando para dar. Não está dando assistencialismo para incentivar a pessoa. Olha, você está ganhando isso aqui, para você começar a procurar um emprego, para você correr atrás de fazer isso, correr atrás de fazer aquilo. Olha, eu acho que então, eu acredito que tem vários lugares aí que fazem da seguinte forma: você vai ser assistido. Só que no período que você está sendo assistido, você vai ter um prazo de 6 meses, você vai ter que fazer um curso disso. Isso aí. Você tem que fazer um curso daquilo. Isso entendeu? aí. Porque aqui a gente claro que também não vamos generalizar, temos um povo, às vezes, que não vão querer fazer isso. Não, são isso uns cabeçudos. isso é lógico. Não vamos culpar tudo a quem está organizando, mas precisa ter essa organização. Tem que ter esse ponto de partida, porque as pessoas, como eu estou te falando, a pessoa que conseguir devolver o seu cartãozinho de assistencialismo, ele vai ser um cara muito mais feliz na vida dele. Sim. Entendeu? Ele vai ser uma pessoa que, vai poder andar de cabeça erguida, né? Não que ele não ande, mas ele vai poder, ter uma vida muito mais próspera do que ficar só recebendo aquilo ali. Vai deixar um legado, não vai deixar uma história morta. Exatamente. O cara não precisa, como diz a gente, como tá rolando o assunto hoje, ele não precisa empreender, mas ele tem que se preparar para o futuro. Isso aí. Ele tem que se preparar para o futuro, porque a gente está vendo que na nossa região está de novo bombando o lance do petróleo. De novo, o petróleo está reagindo. Campos, Macaé, o Açu está um troço. O pessoal fala que o Açu está uma coisa monstra lá. Entendeu? Tem muitos amigos trabalhando. Então o negócio está cada vez. Então, eu acho que você tem que assistir as pessoas, mas já pensando no futuro. Não adianta assistir só do assistencialismo só pensando de janeiro a dezembro. Toma esse aqui de janeiro a dezembro. Aí chegou ano que vem, toma mais esse aqui de janeiro a dezembro. Isso não resolve a vida de ninguém, cara. Você só pesa mais a cidade, que a gente só está criando pessoas para ficar dependendo do governo da cidade. E se uma hora, como aconteceu tempos atrás, acontecer aquele lance de vamos dividir o royalty. E aí? Vai dar ruim. Como é que a gente vai fazer com esse monte de pessoa assistida? Se a gente não estruturou ninguém, a gente vai ser, infelizmente, vai ser uma cidade que a gente vai andar pela rua e vai ver só o pessoal de braços cruzados sentado na frente de casa. E, cara, o que vai aumentar mais, infelizmente, vai ser o vandalismo. O pessoal usa o dinheiro para, em vez de usar para os fins corretos, até usam. Bom, né? Não adianta falar muito, a gente acaba gerando problema. É complicado. Você não vê como a gente tomou até um susto esses dias, quando foram prendendo um do Tigrinho, outro do Tigrinho. Quando foram fazer o levantamento, foi gasto mais de não sei quantos bilhões do dinheiro de assistência social no jogo, cara. Cara. Doideira, né? Entendeu? Então, você não está... O que eu quero dizer é isso, assim, eu não acho que eles estão errados de dar assistência para o pessoal. Não estão errados, eles estão certíssimos. As pessoas precisam. A gente sabe que, infelizmente, né, não sei nem o percentual, mas nem todos tiveram sorte. Como eu digo, às vezes eu falo que a gente é sortudo, porque a gente, graças a Deus, a gente conseguiu empreender, a gente conseguiu estar trabalhando, a gente consegue estar correndo, mas a gente sabe que a grande maioria não consegue, né? Mas se a gente parar para ficar só dando essa assistência, isso não vai para frente nunca, cara. Tem que ajudar a estrutura psicológica, mental, mudança de mentalidade. Exato. Abrir oportunidade. Tem que ter uma educação, tem que ter uma educação, como se diz, você ganha um assistencialismo, mas você tem que ter uma aula de educação de como gastar esse dinheiro seu. Educação financeira. Entendeu? E, poxa, cara, infelizmente, você sabe, como você anda bastante por aí, com o seu canal, você vê que, cara, a quantidade, infelizmente, em pontos isolados da nossa cidade, a quantidade de alcoólatras que nós temos na cidade é uma coisa absurda. Às vezes 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. É uma coisa absurda. Mas fui lá comprar a fonte agora ali, né? Pô, 9 horas o cara... Você sabe onde tem um bar aqui? Mas isso aí, infelizmente, foi uma cultura que a usina deixou também para a cidade. Né? Com essa cultura, porque o pessoal, você vê que, infelizmente, os mais alcoólatras são os mais antigos, né, cara? Mas a molecada... porque a molecada pegou o ritmo, né? Pegou o ritmo. E esse lance, cara, como a gente está dizendo, a pessoa que é assistida demais, ela quer vida fácil toda hora.
Ela não vai querer mais, se ela ficar assistida muito tempo, ela não vai querer mais levantar da cadeira para correr atrás de um trabalho. Entendeu? Você imagina, igual esses dias eu estava conversando com um cliente, o cliente falou para mim, ele falou, Renato, eu saio de casa para trabalhar, como é que eu vou ver desenvolvimento na minha vizinhança? Se o meu vizinho, que é o pai da família, eu acordo 7 horas, 6 horas, 7 horas da manhã para sair para trabalhar, ele já está sentado na calçada dele com uma garrafa. O filho dele acorda, e quando ele acorda, dá de cara o quê? Dá de cara com o pai, sem fazer nada. Falei com a minha esposa isso ontem. Falei, o ambiente que você se coloca acaba trabalhando porque você vê, personalidade. O filho acorda, vê o pai sem fazer nada, bebendo, aí ele vai falar, pô, vou correr atrás para quê? Se meu pai, sem fazer nada, ele consegue o dinheirinho para isso, o dinheirinho para aquilo. Aí você tem a opção de sair daquele ambiente, viver a sua vida, ou você vai ficar ali, você vai se viciando. Não tem jeito. A gente sabe que tem muita garotada que quer sair desse ambiente. Sim. Só que o peso é enorme demais nas costas deles. É muito pesado. Alguns conseguem, são guerreiros. Mas exato. difícil. É complicado, cara. É complicado. Renatão, então fala aí pra gente agora, pra finalizar, a menos que você pode ficar à vontade de fazer 3 horas de episódio, daí que você teve conteúdo, não tem problema. Mas fala pra gente dar um recadinho pra quem quer empreender ou na área de tintas ou em qualquer outra área. Dá uma lição de aprendizado aí de empreendedorismo de forma geral, o que um cara precisa ter para ser empreendedor, ou especificamente na área de tintas também. Cara, eu acho que, assim, qualquer área, tanto na área de tinta, quanto na área automotiva, quanto na área de publicidade, do Celcinho, tudo, cara. O que você tem que ter é coragem e disposição. E é o seguinte, a coragem e disposição, ela vem... E não adianta achar que eu tenho disposição para correr atrás. Você tem que ter isso. Mas agregado a isso, você tem que ter o conhecimento também. É por isso que, como eu estava te falando, antes de eu vir embora para cá, eu fiz aulas e aulas do Sebrae lá na minha cidade, fui atrás do Sebrae, corri atrás para fazer aulas, para aprender mais sobre, apesar, como disse, de ser de uma família de comerciantes e tudo. Mas, eu falei, eu vou para uma área que eu vou estar sozinho, né? Não vou estar mais com meu pai ali, cutucando, assim. Era uma coisa que eu tinha que tirar, como se diz, tirar o coelho da cartola ali. Então, tudo isso você tem que estar agregado ao seu estudo, você tem que estudar. Não adianta achar que, eu olhei aquele pontinho ali, aquele pontinho cabe um barzinho, ou cabe uma lojinha de roupa. Você tem que observar todo ao seu redor, né, cara? Você tem que observar. Exatamente, que nem eu estou te falando. Quando eu vim embora para cá, a minha intenção era vir com material de construção. Mas aí eu comecei a girar, a rodar pela cidade e observar a necessidade e tudo. Então eu vi que a gente tinha necessidade de um material de construção, poderia até caber um outro material de construção. Mas eu queria... análise específica. Exatamente. Eu analisei tanto passeando, andando, quanto conversando. Então as pessoas também me apontaram. Olha, aqui a gente está precisando disso. Tem hora a gente tem tudo aqui, mas na hora de finalizar a pintura, finalizar a obra, a gente tem que sair daqui para ir em Macaé, sair daqui para ir em Campos, entendeu? Então, tudo é questão de análise. Você tem que partir para dentro, tem que partir com vontade para você conquistar suas coisas. Mas você tem que fazer uma análise geral das coisas. Porque quando não se faz essa análise, é por isso que a gente vê, infelizmente, eu digo assim, pela nossa cidade, até pela redondeza nossa. Por isso que a gente vê, o cara monta uma lojinha, aí dali uns 6 meses fecha. Aí o cara monta não sei o quê, daqui 2 meses, 3 meses fecha. O cara bota uma lojinha de não sei o quê e fecha. Por quê? Porque não analisou. Não analisou, olhou o que acontece. Infelizmente, o grande problema que eu sempre digo, que do ser humano, o grande problema do ser humano é o olho. Entendeu? Porque às vezes olha lá o Maia, o Maia com um lojão desse bonito, vou botar uma lojinha de peça. Aquela comparação que eu falei, tá comparando o tempo de colheita com o tempo de plantio. Isso aí, entendeu? Infelizmente as pessoas acham, não conseguem empreender por causa disso. Elas pulam etapas, elas atravessam, elas não, como você mesmo falou, não viu o seu tempo de cultivo para você chegar naquilo que você chegou ali, né? Para você
Pô, não viu aquilo. Inclusive o índice é alto, se não me engano, são 74% Isso aí. de empresas que não duram que 6 não duram. meses. Isso aí, né? E assim, o payback de uma empresa, o break-even, né? O tempo que a empresa começa a te dar retorno, isso aí é um processo, é um tempo. Às vezes doido. é 2, 4, 5 anos para você você começar a ter um resultado. Cara, como eu falei, ó, eu comecei minha loja só com uma bicicleta. Eu fiquei de 1 a 2 anos com a só bicicleta. Isso aí. Com a bicicleta. Porque, mas, meu irmão, infelizmente é assim que é o processo. Isso aí. Entendeu? Não adianta você montar a sua loja o cara ver a minha loja de tinta, eu vou montar uma loja de tinta. Pô, o Renato tem um carro assim, ou tem isso, ou tem aquilo. Então aí o cara, bota uma loja. Pô, meu irmão, 2, 3 primeiros meses ali, uma coisa nova, o cara não está acostumado, entrou uma farpela, o cara, vou comprar um carro. CNPJ, o banco abre um crédito, e aí, em vez de ele investir na empresa, ele compra o carro. Exatamente. Em 60 prestações. É isso que acontece. Entendeu? O cara, quando vê, porque acontece o seguinte, é porque tem gente que vai para empreender, mas não é empreendedor. Não tem o sangue da visão. O cara, às vezes, estava trabalhando numa determinada empresa, foi mandado embora e ele acha que, eu não quero mais voltar a trabalhar na offshore, eu quero tocar o meu negócio. Mas o cara, infelizmente, ele foi tecido para aquilo, para trabalhar no offshore, não foi tecido para trabalhar no comércio. E ele não adquiriu, não procurou analisar e buscar experiência para entrar para outra linha. Exatamente. Então, tudo isso requer. Eu acho que empreender, tanto na área de tinta, que não é uma coisa muito fácil, até porque a competição é gigante. Por exemplo, aqui a gente você também deve sofreu a mesma coisa que eu, que a gente é uma cidade pequena, e em volta a gente é só cidade grande, é Macaé, Campos, e a gente tem que ficar brigando com eles. São 40 minutos, você está em outra cidade. Entendeu? E a gente tem que ficar brigando com eles. Só que o problema que eu sempre falo, pessoal, é o seguinte: para me vender essa caneca aqui, às vezes eu demoro um mês. O cara lá em Campos ou em Macaé, o cara vende 50 dessas num dia. Isso, e aí ele consegue comprar 50 de vez com preço menor. Exato. Então, tudo entendeu? Então tudo tem. Ou senão, às vezes, ele pode comprar até o mesmo preço. Só que como demoro para vender uma caneca dessa, eu demoro um mês, eu tenho que ter um custo. Exato. O cara vende 50 num dia, então você bota 50 vezes 3, o cara vende 1.000 e poucas canecas no mês. Então o custo dele pode baixar, eu posso botar um custo mais baixo porque eu vou vender 1.500. É exatamente o que eu falei. Eu falo para meus clientes, vocês têm que analisar, às vezes, não só o preço, comparando com Macaé, Campos e afins. Você tem que analisar o valor. Sim. Porque é aquilo que a gente falou, o valor que agrega. O Maia, o Renato, se a gente comprar uma tinta errada, a gente vai trocar rápido ali com ele. Exato. E se você comprar uma caneta, você vai voltar lá, vai gastar mais 100, mais 150 para ir voltar. Exatamente. Você vai ser bem orientado lá, o cara vai te vender com a intenção, se estiver errado, você volta para trocar. Mas é isso que acontece. Porque os caras que estão no grande centro, os caras querem saber de vender, meu irmão. É isso que você quer da lista. É isso aqui, toma. E até uma estratégia de quem não tem muito conhecimento fazer isso. Eles vendem, não, vou vender isso aqui, porque se estiver errado, pelo menos eu já garanti a venda, ele volta, eu troco, eu vendo a certa depois. Exatamente. É o tempo que eu tenho para não perder o cliente. Exatamente. É uma estratégia. Agora, como você faz isso numa cidade pequena ali, que tá todo mundo ali, é fácil de resolver. Se você for em Macaé, você pediu da internet. Eu recebo muitos clientes que falam exatamente sobre isso. Pô, Maia, eu comprei isso aqui, esse par de amortecedor veio errado, você não fica com ele aí não, com um preço melhor? Cara, pra mim não tem como, Porque como é que eu vou dar garantia de uma peça que eu não comprei com nota, com isso nada? Isso acontece com a gente ali na loja, até a gente explica também, da mesma forma. Como que eu vou dar garantia se essa tinta der um problema? Exatamente. E eu também falo que é o seguinte, você sabe que a gente hoje, tudo a gente é informatizado. Sim. Então tudo que entra na minha loja, ela tem que sair. Exatamente. Aí quando o cara vai na minha loja, mas eu comprei em tal lugar, precisava trocar, se eu não troca, eu falo, meu irmão, não tem como, porque como que eu vou dar entrada nesse material? Esse ponto já chega a ser ridicularizado, né? O cara chega, não, troca pra mim aí, me dá... já chega a ser antiético. Mas a gente, infelizmente, a gente tá aí pra conversar, mas tem, cara, isso tem, é complicado. Mas, Renatão, foi um papo 10. A gente aprendeu muito aqui, tanto com a sua história de vida, quanto com o conteúdo de empreendedorismo. E agradecer que a gente venha ter outras vezes outros papos como esse, na próxima série de empreendedorismo, a gente falar, quem sabe, aí
uma nova linha de... Vai que você decide montar outra coisa junto, aumentar a loja. Agora nós estamos dando uma melhorada ali, como diz, agora, depois de um tempo, agora a gente está construindo a sede própria ali, vamos dar uma aumentada, vamos implementar... Ali mesmo, onde está? Ali do lado, no terreno do lado ali, que a gente já tem ali há um tempo. Ali, né? Isso. Legal, não sabia. Aí ali a gente está fazendo a loja maior ali, para o portfólio ficar melhor, né, cara? A gente tem que melhorar o nosso portfólio ali, a lojinha ali, cara, tô 23 anos, aquela loja, pô... Eu não tenho o que dizer dela. Ela que criou meus filhos, criou minha família, entendeu? Aí. Só que chegou um ponto que a gente ficou muito espremido. Chegou uma hora que não dava suporte. Ela ficou muito espremida e não consegui negociar ela. Então, como eu tinha aquele terreno, eu fiz uma loja da maneira que eu queria fazer e tal. É de esquina em frente? Ou do lado ali. Sim. Isso. Pô, bem legal. Do lado ali vai ter um estacionamento, os clientes podem chegar, se Deus quiser... Vão chegar, não vão ter problema para estacionar, vai ter estacionamento na frente, vai ser uma loja com um portfólio mais diferenciado mesmo, entendeu? Material todo à mão do cliente, tudo mais fácil, tudo que eu tiver dentro do meu estoque, o cliente vai ter à mão ali também, tanto lá em relação à tinta quanto em relação a ferramentas. E os nossos clientes também estão pedindo para a gente incrementar com alguma outra coisa. E a gente está na nossa fase final de estudo aí, que a gente vai ter alguma outra coisinha, a gente vai aumentar em relação a ferramentas, algumas coisinhas a mais de ferramentas, entendeu? Aumentando o espaço, aumentando o conhecimento e abrangendo mais alguma coisa. Exatamente, mas dentro daquele pensamento sempre, como a gente falou no começo, tendo ciência de tudo que a gente está mexendo. Para a gente poder passar a melhor experiência, o melhor conselho possível para o nosso cliente, né, cara? Exatamente. Então tá show. Obrigado mesmo, Renato. Queria agradecer a vocês todos aí que assistiram. Curte, se inscreve, compartilha lá naquele grupo de Zap. E sigamos para o episódio 84, semana que vem. Já vou falar, é outra área, não é tinta, não é mercado, não é pizzaria. Uma área que a gente não tinha atendido ainda, não tinha entrevistado ninguém. Assim como a de tintas a gente não tinha, né? Renato, brigadão, palavras de considerações finais suas e a gente finaliza. Valeu, eu que agradeço uma oportunidade aí. Celcinho, vocês aqui são show de bola. Eu agradeço aí e agradeço também a toda a cidade. Eu só tenho a agradecer a Quissamã, que sempre me recebeu de braços abertos, meus amigos aí, eu, graças a Deus, tenho amigos aí, só amigos de anos e anos, entendeu? Tenho que agradecer a todo mundo aí. E, cara, que Deus abençoe cada vez mais vocês e a todos aí. Amém. Isso aí. Vamos pra cima. É a cidade que nos criou e nos atendeu o nosso empreendedorismo aqui. Isso aí, exatamente. Beleza. Pessoal, episódio 83 finalizado com sucesso. Um abraço a todos.